Fala, fiel. Yuri Alberto toma a decisão, bate o martelo sobre o assunto de ficar ou sair do Corinthians. Isso e muito mais no vídeo de hoje, então se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like também que fortalece demais o nosso trabalho. Só clicar no joinha aqui embaixo e vamos pro vídeo. Muito bem, olha, e no Corinthians o Fabinho Soldado falou sobre a permanência de outro atacante bom, o Yuri Alberto. Vamos ouvir. É um sonho importante, mostra a grandeza do jogador. Ainda mais um atleta que está jogando no Corinthians, os sonhos precisam ser altos. Mas a gente sempre pensa, né, que antes de qualquer saída, como é importante o jogador ganhar títulos pelo Corinthians, ficar marcado na história positivamente no Corinthians, e o Yuri Alberto especificamente, ele também pensa nisso. Ele é um profissional. Ele está aberto, sim, a receber sondagens, a receber propostas, faz parte da vida de um atleta. Ele também tem sonhos de conquistar grandes coisas no Corinthians. É isso que a gente espera. Muito bem, tá aí o Fabinho Soldado falando sobre o Yuri Alberto. Qual é a situação, Vesta? Não chegou nada, mas se chegar ele vai, ou se não chegar ele não vai. O que você acha? A gente deve mostrar daqui a pouco uma declaração dele. É a mais diferente até agora. Foi meio surpresa quando ele fala, eu vou ficar sim. Mas até então ele não tinha falado isso. A situação do Corinthians, o problema todo, para variar, é o dinheiro. E quando eu falo de dinheiro, é de uma dívida que o Corinthians tem com o André Cury, seu empresário, de 33 milhões. Então, quando você está devendo, você fica sem muito poder de barganha, você chega fraco na conversa, você chega com a cabeça baixa. Então, se o André Cury traz uma proposta da Premier League, que eu sempre disse aqui, que é o que mexe com a cabeça do Yuri. Aí o André vai falar, você não quer vender? Tá, e os meus 33, como que você faz aqui? Você vai conseguir me pagar? Se você não conseguir me pagar, se você não tivesse dinheiro, eu vou vender ele, a gente vende ele, e parte do que você vai ganhar, você pode me dar. É um pouco o movimento que o São Paulo fez, e aí ficou mais fácil para o São Paulo. São Paulo vendeu um jogador para o Benfica e surgiu a possibilidade dele ser vendido lá. O São Paulo tinha 45% do garoto. E aí o Juliano Bertolucci falou, amigão, você me deve 40 pau aqui. Eu tenho esse dinheiro para receber. O Morato, né? Isso. Me dá tudo aqui, a gente acerta, obrigado, satisfação. Você não recebe nada, mas você me paga o que eu devo. Para o São Paulo ficou cômodo, porque ele não fazia parte do elenco, ficou lindo. Beleza, pode pegar esse dinheiro, eu resolvi meu problema. No caso do Corinthians, ele pode fazer o mesmo movimento, mas ele perde o principal atacante que ele tem no elenco. Ele resolve com o empresário, mas ao mesmo tempo perde um jogador. Então é uma situação complicada, você já pagou uma bala lá para o Zenit para tirá-lo aquela vez, então o lucro da operação não vai ser tão grande. Eu estou levando em consideração, porque o clube não foi transparente com o Duílio aquela vez, que você gastou já 12,5 para ter o Yuri. 25, comprou 50, gastou 12,5. Deu aquela molecada toda que valia 12,5. Quanto que você vai ter que ter um lucro? No mínimo mais 20 de euros para você ter 10,5, que quase que dá um 0-0. Ou 25 de euros para ter o 12,5, porque metade é do Zenit. Para ter o 0-0. Então não valeria muito a pena você perder um atacante para quase não ter nenhum lucro. Então é muita coisa para se falar. A janela nem abriu ainda, vai abrir lá no começo de janeiro. Mas eu tenho por mim que todos os gestos dele nos últimos jogos foram gestos de quem estava se despedindo. Era choro no intervalo, na entrevista, comemorar o gol, pôr a mão no coração e fazer assim para o estádio inteiro. A cada gesto dele me pareciam gestos de quem estava indo embora, apesar da última fala, o último movimento que se tem é um sim que acho que a gente vai mostrar aí. A gente não tem essa sonora dele, mas ele falou na premiação da TV Gazeta, ontem dos melhores do campeonato, ele falou, eu fico sim. Foi o que ele falou. A Rafa pergunta, você vai ficar? Sim. Aí todo mundo pega, porque ele não tinha falado. Até o André Plihal brincou, né? Eles fizeram bola de prata, ele falou, o André Plihal disse, eu fiz a pergunta 15 vezes e as 15 ele ficou ali. E aí na Gazeta, tal, ele foi e falou que vai ficar, foi a primeira vez que ele falou. Então, eu não sei, até eu fiquei brincando na minha rede social. Beleza, ele falou sim, o empresário dele tá sabendo que ele ia falar aquele sim?
Porque se o empresário dele também não estiver sabendo de nada, não vai adiantar. É um sim que não vai valer muito. Então vamos ter que aguardar, não tem jeito. E aí muitas vezes o empresário, depende da ascendência sobre o jogador, quem define A vida é empresário. exatamente, né? Então, isso. Agora, dá para entender pela explicação do Vessone a questão financeira do negócio. E quando você tem um jogador desse, jovem, artilheiro do campeonato tal, para ganhar como está comprometida a operação por todas essas dívidas e tal, é claro que é muito melhor para o Corinthians manter o jogador no elenco, né? Tem essa história, ontem eu ficava vendo as premiações lá, o cara tava numa dieta lá sem comer carne, sem comer, no meio do massa, sem comer carne, sem comer chocolate e sem videogame. Nos últimos videogame 3... engorda? Não, para para estar focado no videogame, jogos. Videogame, pode ser poker, jogos. Os caras não têm o que fazer, os caras viram noite. Vira noite. Vira noite jogando. Até 5 da manhã e tal. E aí você. E muitas vezes, e os jovens então, como ele, muitas vezes, e ele falou que agora, de férias, artilheiro do campeonato, ele vai comer uma carninha, comer um chocolatinho e jogar um videogame de vez em quando. Pô, mas tô refletindo sobre essa história, né? Atrapalha muito o jogador. Muitos. Os caras passam a madrugada inteira jogando. Não dorme, né? Não dorme, tem treino 9 da manhã. Vai dormir às 5. Aí acorda às 7h30 para ir no treino. Tem cara que vai quebrar a noite. Tem cara que fica na casa dele ou na concentração, varando a noite no videogame. Não, tem um mundo à parte aí, competições. O outro lá. Exato. Um desses jogos, por exemplo, eram 3 da manhã, quando o Danilo Avelar fala aquela frase lá para um argentino que estava no jogo online, eram 2h15 da manhã. E aí alguém pescou. Aí alguém tirou um print e tal e virou tudo aquilo que virou. Então, é algo que hoje faz parte aí do mundo das crianças e adolescentes e dos jogadores também. Agora, Massa, o Fabinho Soldado, em outra entrevista lá, acho que foi na mesma entrevista, ele falou assim, não, nossa prioridade zero aqui no Corinthians é manter todo mundo, ter esse time aí para 2025. E aí tem o vai não vai do Yuri Alberto, que a rigor não tem ainda proposta nenhuma, né? Mas se não for agora, vai ser no meio do ano, né? O Yuri e o Bidon vão ficar, né? Isso me parece óbvio, pela qualidade dos dois, só por isso. E o Bidon ainda tem uma coisa que a Europa ama, que é o 8, né? Jogador que vai, marca, tal, ataca, tal, pisa na área, não sei o quê, né? Um jogador de muita qualidade. Então vai perder, isso é fato. Isso fato. Poderia ser uma questão, uma venda de até dói, né? Mas uma venda do Bidon, que tem muito talento, poder suprir boa parte, viabilizar a manutenção do time caro que o Corinthians tem. Mas aí enfraquece o time. Não tem jeito, é cobertor curto. Qual é a escolha que você faz? Né? Esse ano vendeu Wesley e o Moscardo. Você já 40 tem lá milhões de euros os dois. Peraí, tem jeito. Você já tem lá aquele menino que veio do Vasco, que jogou no Vasco. Você tem o Romero, você tem o Luiz Henrique e aquele Thales Magno. Então, você não vai morrer. Volante tem 8. Não, então assim, aí nós vamos ter. Bidon, mas você tem. Não, ok, mas centroavante. Tem lá. Entendeu? Então, você vai entender se o Corinthians tá afim mesmo, ou se é conversinha de, né? Pra boi dormir. Boi dorme? Dorme, tem que ter esse claro que negócio. Dorme? Bom, e quem falou também foi o Memphis. Memphis fez um discurso agradecendo tudo que ele está vivendo no Brasil. Discurso bem legal, cara. Vamos ouvir. I'd like to take this opportunity before everybody go on vacation to say thank you to everyone because the president, staff, coach, Fabio, and the people that receive me every day, physios, coach here, everyone, they help me a lot to adapt quick. But the most I want to congratulate is the players because
they welcomed me like a family. And it's not easy because I'm coming from Europe. Que ele veio da Europa, que ele tem que adaptar, you know, to a new country. But novo país. directly I felt home because Diretamente ele se sentiu em casa. everybody gave me like positive energy. So I just want to thank you for that. Our challenge for next season is to change something in our mentality, and because I see the quality in everyone. Porque we have a qualidade, But with quality only you cannot win titles. And we see this season because we had 2 semifinals. a gente viu essa 4 games. temporada, 2 semifinais, We were not 4 jogos. able to take it our way. A gente não And I think that has something to do with the mentality and concentration on the training. acredita. So let's go on vacation. It was so heavy for you guys, not for me. I mean, I'm here 3 months. So enjoy the vacation and come back with something like Uma coisa look in the mirror. Look in the mirror. What can I do for Corinthians? E pensa For the team? o que a gente pode fazer melhor pro Corinthians Win a title because we are. pro grupo We need. para ganhar títulos. We're going to win titles. A gente, But it doesn't come with one day, just the games. It starts with training. Thank you so much. muito obrigado. Que legal, hein? Pô, O Vessone, cada vez que o Memphis Espetacular, faz uma cara. coisa, ele chora. Tá mas, tudo pô, bem? mas não é legal? Não, mas eu achei... Não, é porque a gente tá acostumado àquelas loucuras de vestiário, o cara berrando, dando tapa no peito de todo mundo, aqui é grande, e tal. O Memphis, Depois do jogo é diferente. Hã? Depois de vitória, então. Mas não é? Isso é Tá antes. todo mundo acostumado com aquelas loucuras. Não, mas ele identificou. Aquela É coisa antes, é louca. Tem uma. Ele identifica algo. É. É legal então. isso, cara. Muito. Eu achei um interessante. discurso de liderança, um discurso lúcido de alguém envolvido no projeto do clube. Gostei muito, assim. Aí rolou uma tradução simultânea, que é o auxiliar do Ramon Dias, que desenrola bem o inglês e foi falando rápido para os jogadores. E aí eu achei muito legal aí a TV do clube que divulgou esse discurso dele. Bem legal. É o que a gente estava falando das estrelas, né? Depende. O Gabigol, num novo clube, teria que fazer isso. O Rames Rodrigues, no novo clube dele, teria que fazer isso. Pra valer a pena. Mas vamos combinar que Não, pra valer a pena. se o Rames fizer isso, vai pegar meio mal. Você vai falar, o que esse Não, cara não. tá falando aqui? Não, com as atitudes, evidentemente. Não, claro, que ele teve. entendi. Não, você só paga 3 milhões por um medalhão. Perfeito, não, eu entendi. Tá Por claro. um medalhão gringo que você não sabe, ou pelo brasileiro, se o cara tiver esse tipo de atitude, não vale a Perfeito, pena. perfeito. O cara Isso pode ser mesmo. o Pelé, né? Não vale a pena. E essa é a questão, é o que ele está mostrando. Era uma grande incógnita. O que ele mostrou desde o começo foi esse comprometimento. Ano que vem ele vai ter o desafio. Ele falou, a frase dele é 3 vezes. Não vai ser 3 meses, vai ser 13 para ele. O ano que vem vai ter data FIFA e seleção da Holanda. Provavelmente ele não vai conseguir ter o mesmo desempenho que teve esse ano técnico. Agora, o comprometimento dele parece estar garantido, né? A cada viagem que ele fizer para a Europa jogar um jogo da Holanda, ele vai voltar 7 dias pior aqui. Sim. Isso não teve essa temporada. Vai voltar a ser convocado. Vai voltar a ser convocado Março provavelmente. é a primeira ele tá jogando data bem. FIFA. E Março. imagina-se que ele estará. Pelo que se fala, o Koeman vai Então, levar ele em março, já exatamente. na primeira. Mas, muito legal, né, Massa? Ah, sim, cara, espetacular. Aí, quando ele identifica que é preciso mudar a mentalidade, agora também o Corinthians veio com muita pressão, né? Muito erro muitos erros dos coaches, né, nas Copas. Exato. Eu acho que ele podia não. falar, né? Não. E aí que tá, eu ia desse detalhe. É cortado ali. ia falar. O clube tem- corta ali. Porque eu acho que ele deve ter ido mais pra dentro. Foram 2 semifinais, 4 jogos. E aí ele fala, o clube corta e vai pra um pedacinho depois. Mas você vê que tem mais ali. No mínimo ele foi pra... Os foram lamentáveis e tal, mas tudo bem. Ridículo, Eu não sei se foi ridículo, mas que ele deve ter feito uma crítica mais pesada naquelas 2 semifinais. E aí você vê que o clube dá o corte. Talvez nem tenha sido pros técnicos, mas pro grupo em si. E aí entrou deram o um corte. jeito de cortar. Isso aí. Exatamente. A gente tem que prestar atenção nesses detalhes e ficou claro ali. Então, cara, lembra que o Scarpa falou, eu quero jogar na Premier e tal, ele foi ganhar menos que ganhava aqui, porque ele queria viver a experiência de morar na Europa e tudo bem. Isso aí. Isso é válido. Agora, o caminho inverso, para ele já não era tão assustador, porque ele esteve aqui na Copa. Então, ele já sentiu um pouco da cultura, do jeito do brasileiro ser, né? Que é uma coisa que o Rogério Ceni, amado por vocês, disse recentemente que o povo baiano é um povo diferente. Entendeu? Então, assim, cara, isso é o Brasil.
E é maravilhoso ver o cara se despindo de conceitos pré-estabelecidos para viver um Corinthians. É sensacional. O acerto foi até aqui 100%. Não, até agora não tem o que falar mesmo do cara. Não tem o que discutir. E havia muitas dúvidas. Não, vem aqui pra passear, vem aqui. A gente não sabe, não sabe. E aí o cara fez. No último ato foi um gol de bicicleta. Ele pode voltar em 25 despirocado, ser tudo diferente. O recorte que a gente tem agora é o que ele falou. O Márcio falou: 100%, cara. Nada. Não tem um A pra falar desse 100%. cara. O salário dele tá tudo. Quer dizer, até agora tá, mas tem algum risco de parar de pagar? Também não se sabe. No futuro é muito difícil, né? Tem muita coisa de polícia rolando, aquela coisa toda. O Hugo Souza deu uma entrevista ontem e falou assim: cara, tudo que foi combinado com todos os jogadores, e aí eu vou falar também por mim, os caras estão combinando, acertaram tudo, pagaram todo o salário, luvas, pagaram tudo bonitinho. Eu não tenho um A pra falar, falou isso ontem à noite, então nesse sentido aí tá fechando o 31, pagou a primeira parcela do 13º, tudo bonitinho, então até agora tá tudo ok com a boleirada. A estratégia do Corinthians é essa, né? Não deixa o elenco ficar sem grana, e aí os caras fazem até mensagem lá pro Augusto Melo. E se for o caso, atrasa do André Cury, do Bertolucci, mas o dos caras tá caindo. Eu olhei a parcial da vaquinha, 30 milhões até aqui. Informação exclusiva: Yamil Asad, ponta direita de 30 anos de idade, argentino, foi oferecido pro Timão e poderia chegar sem custos para 2025. Esse atacante argentino, que é filho de Turco Asad, um dos treinadores mais conhecidos de alguns anos atrás no futebol argentino, atua no FC Cincinnati. Yamil Asad, na temporada atual, jogou 29 partidas, fez 6 gols e 5 assistências. O Ramon Dias e o Emiliano Dias já o conheciam de outros tempos, até por também serem argentinos. O Yamil Asad, além do UFC Cincinnati, já defendeu o DC United, a Universidade Católica, o Atlanta United e foi formado no Vélez Sarsfield. Operação relativamente barata de alguém cujo contrato no UFC Cincinnati se encerra em 31 de dezembro. Então o Corinthians só precisaria arcar com os salários e com a luva um prêmio pela assinatura do contrato. Pode ser uma opção bem mais barata e acessível do que o Soteldo. Já contei para vocês que o Santos não tem a intenção de facilitar o negócio com o Timão, especialmente por conta da rivalidade entre os clubes. Só para completar em relação ao Corinthians. Nessa segunda-feira, o Romero afirmou que as negociações para a renovação do contrato acontecem, que ele quer continuar e que está otimista para ficar no ano que vem. Já Yuri Alberto, em meio a uma das premiações de pós-campeonato, disse que fica no Corinthians. Mas acho que a gente precisa aguardar as novidades, os desdobramentos e as propostas para entender que tipo de oferta vai chegar e como é que o Corinthians vai avaliar essa situação. Fiel, Yuri Alberto tomou a decisão, diz que fica, e ano que vem, assim como o Depay falou para ele, muitas coisas boas eles vão conquistar juntos. Que seja um ano de conquista aí pro Coringão, 2025 seja o ano de tirar esse jejum de anos sem títulos desde 2019, onde o Corinthians ganhou o último título brasileiro, foi em 2017, o Corinthians já está numa fila de jejum. Então, ano que vem a gente tem tudo aí para fazer um ano perfeito, mantendo esse elenco. O presidente já garantiu que todos os jogadores vão permanecer. Aqueles que saíram vão ser jogadores que não estão sendo aproveitados. E ainda assim, nessa janela de transferência, Augusto Melo ainda tem visões aí para fortalecer esse time do Corinthians. Mais um jogador midiático é um assunto aí da Esporte da Sorte que tá para trazer mais um. Será que vai acontecer? Será que não vai? Eles entendem que o negócio com Memphis Depay deu muito certo e a patrocinadora já vê com bons olhos um outro jogador midiático para a temporada de 2025. O nome de Sérgio Ramos foi muito falado, mas a diretoria já negou, não deu continuidade nas negociações. O Corinthians vem conversando e não tem nenhuma proposta, mas o Firmino já demonstrou interesse de vir jogar no Brasil, só que o salário é muito alto que ele ganha na Arábia. Ele ainda tem um contrato para terminar na Arábia, mas já demonstrou interesse de vir jogar no Brasil e quem sabe não seja mais um jogador midiático aí pro Corinthians. Já pensou um ataque com Memphis Depay, Firmino e Yuri Alberto?
apesar do Corinthians não jogar com o trio na frente, se vier esses três, dificilmente esses três jogadores, um dos três ficaria no banco, né? E o Corinthians tem aí outras visões também para defesa. Defesa é um dos principais setores aí que o Augusto Melo e a comissão técnica vê como necessidade na janela de transferência. E você, Fiel, o que acha aí da permanência de Yuri Alberto e para a temporada de 2025? Qual setor do Corinthians, do nosso time aí do Coringão, você acha que precisa ser visto com maior atenção para trazer jogadores aí para a próxima temporada, aproveitando essa janela de transferência? Se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe seu like para fortalecer e a gente trazer vídeos aqui do Coringão todo dia. Até o próximo vídeo, valeu!